Graça e paz, meus irmãos, motivo de alegria estarmos aqui, tendo o privilégio de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Que Deus possa ser ouvido e que as vidas possam ser transformadas. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nós iremos ver dos versos 17 ao verso 24. Desde já eu queria agradecer a confiança do pastor de ceder o seu púlpito, lugar de mais importância na igreja, que é onde a gente alimenta, onde a gente instrui o povo, e o pastor nos confia esta nobre e árdua missão. Então, é um prazer e muito obrigado, pastor. E eu queria também agradecer os irmãos que estão aqui hoje e também aqueles que nos assistem. Estamos ainda na pandemia e temos todo o protocolo a seguir, então alguns, infelizmente, não podem estar presentes e estão em casa. Então você também que esteja em casa, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós temos que ser igual os crentes de Bereia. Já dizia, piadinha de pastor, que crente de Bereia não bobeia. Imagina o apóstolo Paulo pregando e os irmãos de Bereia consultando nas Escrituras. Então, se próprio apóstolo Paulo, ele era alvo de teste, quanto mais nós, Então, deixe sua Bíblia aberta e que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Mas antes eu queria que você abaixasse sua cabeça para que a gente orasse mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Quero pedir que o Espírito Santo do Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, e que a palavra do Senhor possa produzir frutos nas nossas vidas, e que possamos sair daqui, meu Deus, transformados pelo poder da Tua palavra, porque é o Espírito do Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos molde conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Efésios, capítulo 4, nós iremos ler dos versos 17 ao verso 24. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela começa com uma exposição doutrinária. Então, a partir do capítulo 4, o capítulo 4 da carta aos Efésios, ela funciona como uma dobradiça, onde até o capítulo 4, o apóstolo nos apresenta a porção doutrinária. E a partir agora do verso 4, ele começa a nos ensinar a parte prática. Fazer o quê ou como fazer agora com a instrução que nós recebemos. Então a gente pode observar que dos versos 1 a 6 aí, Paulo ele começa nos exortando ao quê? A andar de modo digno da vocação ao qual nós fomos chamados. Com a humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. E Paulo usa aqui o termo suportando, não de você ter que aguentar, e sim suportar de sustentar, de carregar o irmão.
Então não é aquele, eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar. Não, é você carregar. É você caminhar mais uma milha. É você discipular. É você amar. É você ajudar na dificuldade. Então Paulo começa apresentando isso. E ele vai dizer assim, nos esforçando diligentemente para preservar a unidade no vínculo da paz. Por quê? Porque nós somos um corpo. E nós somos chamados pelo mesmo Espírito, e há um só Senhor, há um só Espírito. E Paulo nos chama à unidade. E é interessante que Paulo não nos exorta e não nos ensina a uniformidade, e sim a unidade. Às vezes temos problemas na igreja porque alguns irmãos querem que todos pensem do mesmo jeito. E Deus fez cada um de um jeito. Então nós temos que pensar com unidade e não com uniformidade. Deus distribui seus dons. Cada um recebeu a porção que Deus determinou. Então nós temos sim que andar em unidade. Mas o corpo tem a cabeça, tem a perna, tem o dedo. E nós juntos em unidade, como um casal, chegando a um comum acordo, andarmos em total unidade, porque somos um corpo. E agora dos versos 7 a 16, Paulo ele vai apresentar uma lista que não é exaustiva de dons, mas apresenta a lista de dons essenciais ao funcionamento da igreja. E no verso 14 aí você observa, ele explica o porquê esses dons são essenciais. Ele vai dizer para que nós não sejamos como meninos e também para combater os falsos ensinos produzidos pela artimanha de homens astutos. Então agora, a partir dos versos 17 a 24, Paulo ele vai dizer como se deve viver a vida, como que deve ser a vida de um cristão em contraste com a vida de um ímpio, com a vida de alguém que não professa a fé. Então Paulo agora ele vai nos mostrar que você agora é um cristão, você tem que se despir do velho homem, se despir das velhas práticas, porque você carrega o nome de Cristo. Então, uma pessoa nascida de Deus, uma pessoa nascida de novo, ela deve viver de acordo com a palavra de Deus. O termo cristãos na história da igreja é porque alguns se pareciam com Cristo. Então, por isso somos cristãos. Muitas pessoas têm envergonhado o evangelho, envergonhado o nome de Cristo, porque eles usam o termo ou se intitulam crentes, cristãos, evangélicos e vivem como se ele não devesse nada a ninguém. E com isso ofende a imagem, a glória, a soberania de nosso Deus. Isso é muito sério. Nós temos que nos atentar para isso. Então, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós devemos ter algumas atitudes, nós devemos ter posturas. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina, ele nos dá algumas dicas sobre essas atitudes. E a primeira que ele nos ensina aqui, está no verso 17 até o verso 19, é não confiar em nosso coração. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa nos exortando para que não mais andemos como os ímpios vivem. E o andar aqui que Paulo nos alerta, esse andar aqui significa o estilo de vida. E ele vai alertar aqui para nós não andarmos como os ímpios andam, com estilo de vida, e ele vai dizer, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra de Deus diz para que eu e você não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Nós vivemos hoje na igreja brasileira um ateísmo prático, onde nós mentimos com a vida as verdades que nós falamos com a boca. Então eu creio em Jesus, pode acontecer o que tiver que acontecer, que a figueira não floresça, que não haja fruto, eu ainda permanecerei fiel a ti, mas quando o sofrimento vem, quando Deus prova, você desespera, você não quer mais servir ao Senhor, acontece algo na igreja e você quer chutar o balde, e não é assim, meus irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. O padrão é Cristo, é ele. E nós, meus irmãos, estamos cada vez mais parecidos com as pessoas que não conhecem ou não professam a Cristo.
Os valores, os princípios que às vezes regem a minha vida e a sua vida, eles são mundanos. Nós queremos ter o que o mundo julga importante. Nós queremos que os nossos filhos, eles tenham sucesso financeiro. Nós queremos que os nossos filhos façam a melhor faculdade, escolham um curso que dê dinheiro. Se algum jovem virar para você e falar assim, não, eu vou fazer pedagogia, você vai rir na cara dele. Pedagogia? Oh, meu irmão. Faça engenharia, faça medicina, faça odontologia. Então, muitos de nós temos pensado e a gente quer que os nossos filhos façam coisas, não é porque você tem que ter uma independência financeira, você tem que não precisar de ninguém. E com isso nós estamos pensando como o mundo pensa, e nós estamos trazendo esse contexto e esse estilo de vida para dentro das nossas casas e, consequentemente, para a nossa vida e para a nossa família. Nós devemos entender que nós somos cristãos. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Existem coisas que você não deve, não pode jamais fazer, jamais pensar. Nós temos confiado no nosso coração, e a palavra diz que o nosso coração é o quê? Ele é enganoso. Ele vai dizer aí, apóstolo Paulo, na vaidade dos próprios pensamentos. E o sentido aqui são o quê? Pensamentos vazios, uma vida sem sentido, uma vida sem razão. E é assim que vivem os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus. A vida não tem sentido. Se você perguntar para eles, e aí, o porquê que você faz isso? Vive desse jeito, nessa pressa? Né? Ele nem sabe te responder. A vida não tem sentido. E nós somos cristãos, meus irmãos. Nós devemos andar de acordo com a vocação a qual fomos chamados. A nossa esperança é em Cristo. Nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Nós devemos almejar o céu a todo instante. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas Jesus não volta agora não, Jesus. Eu não casei, eu não formei. Ô Jesus, eu não comprei um carro, eu não comprei a casa. Que cristianismo é esse, meu irmão? Aonde o nosso coração está? E o profeta nos alerta, Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nós devemos, meus irmãos, cuidar da nossa mente. As nossas atitudes, elas são um reflexo daquilo que nós pensamos. E se nós pensamos coisas desse mundo, e como o mundo, como dinheiro, poder, luxo, egoísmo e assim vai, isso será o reflexo das nossas atitudes. E o pecado começa assim. Tiago vai dizer que o pecado, ele começa na minha mente e na sua mente. Ele vai dizer, Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus irmãos, nós estamos alimentando pensamentos pecaminosos. Nós, às vezes, não estamos repreendendo pensamentos, pecados, atitudes mundanas e pecaminosas. E com isso, Tiago vai nos alertar que é a gestação do pecado. E se você não cuida daquilo que você pensa, daquilo que você ouve, daquilo que você assiste, você acaba dando à luz a esse pecado, e esse pecado gera morte. Vivemos dias conturbados na nossa nação. Você não pode conversar sobre política. Você não pode emitir uma opinião. Nós estamos, às vezes, como realmente o mundo é. Será que as pessoas que vivem à nossa volta, no nosso ciclo de convivência, a nossa família, pode ver em você uma válvula de escape? Será que as pessoas podem ver em você um porto seguro? Pandemia chegou, todo mundo entrou em desespero, o pessoal com medo de morrer. Mas será que você tem uma palavra de conforto?
Será que você tem uma palavra de esperança para aqueles que estão com medo da doença, com medo de morrer? Pessoas que estão correndo de um vírus que ninguém consegue enxergar. Pessoas que trancam porta, pessoas que fazem loucuras, correndo de uma coisa invisível, como se tivessem poder para decidir quem pega e quem não pega. E nós vivemos isso em casa, nós pegamos e nossos filhos, entre beijos e abraços, não pegaram. Em São Paulo, a grande maioria que foi contaminada, eu estava conversando com um pastor amigo nosso, ele falou, na época do lockdown pesado lá, foram pessoas que não saíram de casa, mas pediam um iFood e foram contaminadas. Então não há o que fazer, meu irmão. Há em quem confiar. E a nossa confiança está onde? O nosso coração está onde? A palavra de Deus diz que onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. O seu coração está onde? A sua confiança está em quem? Então, meus irmãos, a mente e o coração na Bíblia, elas são as mesmas coisas. Por isso é que Deus ele usa a sua palavra e nos instrui em que devemos ocupar a nossa mente, em que encher o coração. Ele vai dizer, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, a nossa vida, a nossa conversa, é o reflexo daquilo que nós pensamos. Por isso que eu digo, nós estamos vivendo um ateísmo prático, porque nós com a nossa boca, a gente fala que confessa Jesus, crê em Jesus, ama Jesus, dá vida por Jesus, dá até dinheiro para a obra, mas na prática não é bem assim. Então a nossa vida, ela contradiz aquilo que nós falamos. E até papagaio fala, meu irmão. Você falar que você é crente não muda nada. Conta-se uma história que o vizinho acabou de alugar a casa do lado, e aí o vizinho crente chegou lá para recepcionar e falou, queria te convidar para ir para a igreja. Ele falou, rapaz, eu vou para a igreja, só que eu estou lendo um livro, quando eu terminar eu vou para a igreja. Passam uns dias, ele, e aí? Eu estou terminando de ler o livro. Passou mais um mês, 2 meses, estou terminando de ler o livro. Passou 6 meses, estou terminando de ler o livro. Passou 1 ano, estou terminando de ler o livro. Ele falou, está errado, que livro é esse? Ele deve estar lendo a Barça antiga, né? Aí ele falou, meu irmão, queria te perguntar, que livro é esse que você está lendo, que não acaba? Ele falou, não, eu estou lendo a sua vida. Eu quero saber se você realmente é aquilo que você diz que é, se aquilo que você está me convidando para participar é o que você vive, é o que você crê, é o que você, de fato, imprime na vida dos outros. As pessoas estão nos observando, meus irmãos. A todo momento eu e você estamos sendo observados. Talvez uma grande pedra de tropeço na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, que não professam ainda Cristo, é porque a nossa postura tem repelido essas pessoas. Porque quem quer ser um crente igual você? Que reclama mais do que eles? Que não tem compromisso como eles não têm compromisso? E Paulo vai aqui nos alertar e nos exortar a mudar de vida, a abandonar velhas práticas. Nós temos que nos atentar para isso. Introspecção, analisar. Você levanta da sua cama, você tem que saber que aquele dia Deus preparou para você. E Deus pode colocar alguma pessoa que precisa de ouvir o Evangelho. A conversão só vem através da pregação do Evangelho, meu irmão. Se você está com a boca fechada, você não está comunicando o Evangelho. Nós temos que analisar nossa vida. Observe aí no verso 19, ele vai dizer assim a palavra avidez, que quer dizer o quê? Uma vida sem freio, dissolução total, uma entrega desenfreada ao pecado. Muitos de nós estamos dentro da igreja vivendo desse jeito. Muitos de nós estamos vivendo como o mundo vive. E esse não é o verdadeiro estilo de vida do verdadeiro cristão. O cristão, ele não pode viver como o ímpio vive, ele não pode fazer nada daquilo que os outros fazem.
Você agora não é mais escravo do pecado, você agora é escravo de Cristo. Cristo pagou um alto preço pela sua vida. Você experimentou o milagre de ser ressuscitado com Cristo. Você experimentou o milagre da ressurreição. A obra do Senhor já foi finalizada. Mais um detalhe, mais uma cena nesse ato. E nós estaremos com corpos glorificados, reinando com Cristo na Nova Jerusalém. Sua vida, meu irmão, ele tem um propósito. Ela não é uma vida inútil, fútil. E se sua mente não se encontra repleta de luz da palavra de Deus, se seu coração ele não transborda essa palavra de Deus, algo está errado na sua vida. Paulo vai dizer em Romanos que ele entregou o seu corpo como instrumento de justiça. E o pecado, ele nos traz desejos egoístas. E todos nós sentimos que temos que viver diferentemente dos incrédulos, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. E Paulo nos chama, nos exorta. E ele vai dizer assim, não mais andeis como também andam os gentios. Você é crente. Você já escutou aquela frase da sua mãe? Você não é todo mundo. Mãe, mas fulano vai. Você não é filho. Você não é todo mundo, meus irmãos. Então a primeira atitude que nós devemos ter é não confiar no nosso coração. O coração é enganoso. Eu estou sentindo que vai dar. Meu irmão, não confie no seu coração. Principalmente se você quer demais. Não confie. Seja prudente. A segunda atitude que Paulo nos exorta aqui é olhar para Jesus. Versos 20 e 21, ele vai dizer assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído segundo a verdade em Jesus. Paulo aqui ele nos lembra que nós temos um modelo, um mestre, alguém que nos ensina. E o sentido colocado aqui é que se é que aprendeste de Cristo, ou seja, você foi discipulado por Cristo. Porque o que os apóstolos receberam de Jesus, os apóstolos nos repassaram. É como se nós fôssemos ensinados através de Cristo, diretamente de Cristo, porque essa é a palavra de Deus, viva, eficaz, suficiente. A Bíblia é a sua palavra, inerrante, é tudo que eu e você precisamos para viver uma vida piedosa. Nós podemos aprender, por exemplo, tudo sobre Santos Dumont, né, que é o pai da aviação. É só você comprar livros, é só você ler a história, tudo que ele realizou, mas ele está morto. Jesus não, Jesus está vivo, com Jesus é diferente. Por isso que o aprender de Cristo significa aqui um relacionamento pessoal, um relacionamento vivo. E você tem que conhecer Ele a cada dia melhor do que antes. Você não aprende de Cristo, mas você aprende com Cristo, que é diferente de aprender algo de alguém ou de alguém que não está mais entre nós. Cristo está vivo, meus irmãos. E Cristo está aqui hoje à noite. Você crê nisso? O apóstolo João diz que Ele anda no meio da igreja. Você já parou para pensar que Jesus anda no meio da igreja e a minha postura e a sua postura como crentes, como prestamos um culto? Será que você já parou para pensar um dia e falar assim, Jesus está andando aqui? Será que o jeito que eu canto, o jeito que eu levanto, o jeito que eu me porto, o jeito que eu me visto, o jeito que eu presto esse culto, será que se Jesus estiver passando agora do meu lado, será que eu estou prestando um culto para Ele? Meus irmãos, Ele é um modelo. Ele deu a sua vida para que você e eu tivéssemos acesso direto a Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora, por causa do sacrifício dele, por causa do amor dele, nós temos esperança. Pode vir pandemia, pode vir sofrimento,
pode vir dor, mas tudo isso é passageiro. Paulo vai nos alertar e nos lembrar, nossa leve, momentânea tribulação. Meus irmãos, a sua dor, o seu sofrimento, o seu problema, ele tem data. O dia que você partir para a glória, tudo isso acabou. Nós temos que entender isso, ele é o nosso modelo. E Paulo aqui, ele nos exorta a olhar para Cristo, porque é com ele que nós aprendemos a viver essa nova vida. É com ele que nós aprendemos, além de viver essa nova vida, e pensar e agir como ele pensou e agiu. E no verso 21 ele vai dizer assim, ó, se é que de fato. Então o se aqui não quer dizer uma dúvida, e sim, pois de fato é uma certeza. Você foi instruído segundo a verdade que é Jesus. O ensinamento que o pastor está aqui domingo após domingo, ou quinta após quinta, ou semana após semana, é a palavra de Deus. Ela é viva. Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele, é da Bíblia. É o alimento espiritual. E você tem que entender isso. Você tem que amar isso. Ele é o nosso modelo. Paulo ele nos lembra em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Nós precisamos estar vigilantes, é um exame constante de fé, de procedimento. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos levando os nossos relacionamentos, o nosso casamento, a nossa educação com os filhos, no nosso trabalho? Você, como crente cristão, você é o melhor funcionário da empresa? Ou melhor, você faz aquilo no melhor que você pode fazer? Você dá o máximo? Você faz como para o Senhor? Será que ele fala, rapaz, eu tinha que só contratar crente? Eles são pontuais, não reclama, ajuda. Ele entende a situação. Eu só vou contratar crente. É assim que funciona? Tem pessoas que não querem trabalhar com crente. Meus irmãos, isso é sério. A nossa vida, ela tem que condizer com aquilo que eu e você professamos. Tiago nos alerta, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando quem? A nós mesmos. Um versículo que é para crente, que tem gente que não prestou atenção. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Esse versículo é para crente. São os crentes que vão se queixar com Deus, porque Jesus vai virar e falar assim, apartai-vos, não vos conheço. Não, Senhor, mas eu estava lá na igreja, eu não faltava nenhum culto, eu até tocava, eu cantava, eu participava de algum ministério. Não te conheço. Tornai-vos praticantes, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Jeremias, ele nos alerta, lá em Jeremias 6,16, ele vai dizer assim, ó, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Meus irmãos, o que Jeremias está nos ensinando é assim, ó, para a sua vida, põe-te à margem do caminho, para no cantinho, analisa, faz uma introspecção, reflete sobre sua vida, seu procedimento, como você tem levado seu cristianismo, a sua vida, como você tem pensado, o que você tem pensado. Perguntai pelas veredas antigas, perguntai pelo bom caminho. Será que a sua vida se alinha ao ensino das Escrituras? O seu comportamento, o seu procedimento? Será? Meus irmãos, Cristo é o nosso modelo e nós devemos a todo momento olhar para Ele, que é o autor da nossa fé. Nós devemos constantemente olhar para a palavra de Deus e nos perguntar sobre esse caminho. E para que nós possamos viver essa novidade de vida e uma vida oposta à vida dos ímpios, ele também aqui nos ensina a terceira atitude, que é abandonar as velhas práticas, versos 22 e 24. No sentido de que, ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Vos despojeis, meu irmão, literalmente, pôr de lado.
E essa é uma atitude que nós devemos ter todo momento. É colocar de lado, é abandonar as velhas práticas, abandonar os velhos pensamentos. Nós devemos abandonar o velho homem, porque ele foi crucificado com Cristo. Romanos 6,6 vai dizer assim, ó, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Meu irmão, você não é mais escravo do pecado. Eu não dou conta. O pecado, o que é isso? A palavra de Deus não erra. Você não é escravo do pecado. Toma postura, muda de vida, abandona. Nós não somos escravos do pecado. Nós recebemos o Espírito Santo. Nossas mentes são renovadas, transformadas. Nós não devemos andar mais segundo as concupiscências do engano, que é o contraste aqui dos versos 18 e 19. Que é o entendimento obscurecido, é a dureza de coração, porque são insensíveis. O verso 24, ele diz que esse novo homem e nova criatura em contraste com o velho homem. Meus irmãos, é o contraste, é o oposto. Você agora professa a Cristo, você agora é convertido, você agora anda como Cristo andou. Você agora tem esperança. Você agora vê que a morte, ela é a passagem para a morada eterna. Você agora não manda mais desesperado da vida. Você tem Cristo. Você é nova criatura em Cristo. Você é outra pessoa, você é nascido de novo. Você tem que entender que você morreu para o mundo, para as velhas práticas. Meus irmãos, você carrega o nome de Jesus. Nós devemos entender isso. Na nossa cultura, a gente leva... Você sabia que o povo, ou a religião mais relaxada é o cristianismo? Porque um muçulmano, com 12 anos, ele já sabe o Alcorão. E não tem dinâmica para criança, não. Não tem salinha para criança, não. Vocês já devem ter visto na internet como que funciona o ensino. Agora nós não. Nós professamos, cremos no Deus verdadeiro, no Deus todo soberano, e a gente vive uma vida relaxada, como se Deus fosse o nosso garçom. Nós queremos Deus, ou usamos Deus para obter aquilo que nós precisamos ou queremos. E Paulo vai nos alertar. Em Coríntios ele vai dizer assim, ó, se a vossa esperança em Cristo é apenas nessa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Meu irmão, existe uma eternidade, existe um céu, existe algo que Deus está preparando para mim, para você, que nós ainda não entendemos. Você carrega o nome de Cristo. Em Números 22, o Senhor disse a Moisés assim, ó, falarão e a seus filhos dizendo assim, abençoarei os filhos de Israel e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Você carrega o nome de Cristo. Isso é sério. Quando você faz algo errado, você ofende a imagem de Cristo. A visão de Isaías vai nos dizer que os anjos com a asa batia, com outra asa fazia, com outra asa cobria por causa da santidade de Deus. Deus é o Deus santo, e sede santos porque eu sou santo. Nós queremos viver uma vida, um cristianismo de qualquer jeito. E à medida que nós entregamos todo o nosso ser a Deus, sua palavra, ela renova a nossa mente. Santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E à medida que a minha mente, a sua mente compreende a verdade da palavra de Deus, nós somos transformados gradativamente pelo Espírito. E uma renovação, ela produz transformação, uma vida transformada. E em termos físicos, nós somos aquilo que comemos, mas em termos espirituais, nós somos aquilo que pensamos. Olha, observe, Provérbios 27:3, como imagina em sua alma, assim ele é. Por isso que é importante o cristão dedicar diariamente um tempo para meditar e para orar
A palavra de Deus. Perguntaram para W. Tozer, qual que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí ele respondeu, qual que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Meus irmãos, a gente não vive sem oração e sem leitura da Bíblia. Paulo ele vai dizer aqui, ó, que esses dons aqui, que o Senhor concedeu, dom de evangelismo, pastores, mestres, esses dons são os dons que cuidam do ensino da igreja, para que a igreja não seja levada para qualquer vento de doutrinas. Paulo vai dizer, gente, eu queria dar uma feijoada para vocês, mas eu tenho que dar leite. Por quê? Nós estamos vivendo um cristianismo de anão, porque o anão, ele envelhece, mas não cresce. Você tem 20 anos que você é crente e você tem o mesmo problema, mesmo pecado, mesma dificuldade. Você não parece que... Isso é sério, meu irmão. Isso é sério. Tem que chegar um momento na sua vida que você tem que tomar uma decisão. Seja homem, seja mulher. Assuma um compromisso. Nós vimos ontem, Daniel resolveu firmemente. Para andar com Cristo, na matemática de Cristo, não é a minha matemática, é a sua. Para ganhar tem que perder, para receber tem que dar. Tome a sua cruz e segue-me. Mas você quer viver um cristianismo light. Você não quer abandonar as velhas práticas. Meus irmãos, eu e você carregamos o nome de Jesus. A minha atitude, a sua atitude agora tem que ser uma atitude digna e não indigna. Tem que ser uma atitude nobre e não uma atitude pobre. É uma atitude santa e não uma atitude ímpia. Ela deve ser uma atitude intencional e não casual, por causa da vocação a qual nós fomos chamados. Não é um cristianismo sem compromisso, não é uma vida com Deus qualquer. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está vivo, assentado no trono e irá buscar a sua igreja. A gente estava conversando isso no carro com o Rony antes de vir. Imagina a tristeza de um crente, falso crente, quando Jesus aparecer como ladrão. Porque o ímpio, aquela ilusão que nós temos de que o mundo está sedento por Cristo, o mundo pede Jesus, isso é conversa fiada. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O mundo é inimigo de Deus. Meus irmãos, agora você imagina, você que estava aqui dentro a vida inteira, e Jesus vem buscar a igreja, e ele vai dizer para você, apartai-vos, não vos conheço, porque você viveu um cristianismo igual à igreja de Filadélfia. Você não foi nem quente, você não foi frio, você foi morno. Meu irmão, ou você vive um cristianismo e se entrega totalmente ao Senhor, ou vai viver o mundo. É melhor para você. Eu estou te falando. Viva com toda a intensidade para Jesus. Jesus, ele te quer por inteiro. Ou você se converte integralmente em todos os aspectos da sua vida. Não existe esse dualismo que nós estamos acostumados e aprendemos há 20, 30 anos na igreja. Não existe de segunda a sexta, eu tenho um trabalho secular, uma música secular, uma vida secular. Domingo eu visto minha roupa de crente. Né? Nós já estamos acostumados a usar máscara há muitos anos. Agora ela só ficou mais evidente. Mas quantos de nós aqui trocamos as máscaras para vir para a igreja? Tira a máscara da tristeza, da arrogância, do pecado e põe a máscara de santo. E vem, fica bacana. Nós já estamos acostumados com isso. Meus irmãos, é postura. Você carrega o nome de Jesus. Você tem que entender que Jesus vai voltar. E pode ser amanhã. Você está preparado? Como tem sido seu viver? Como tem sido sua postura? Em quem você confia? Você tem confiado em Deus? Você tem confiado na sua palavra de todo o seu coração? Você tem olhado somente para Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso alvo, que é o nosso padrão a ser seguido? Você tem abandonado as velhas práticas? Você tem vencido uma batalha a cada dia? Você tem progredido na fé? Você tem abandonado as velhas práticas? Ou você é aquele mesmo crente de sempre? Paulo, ele nos exorta, meu irmão. Despir é tirar.
E a imagem que Paulo tem aqui era no rito do batismo, na época dos judeus, eles entravam por um batistério e eles mergulhavam na água, e eles saíam pelo outro lado e tinha alguém esperando com roupas novas. E você se despia daquela antiga vestimenta, porque simbolizava que agora você pertence a Cristo, novidade de vida, novidade de pensamento. Você agora não é mais um qualquer, você agora é filho de Jesus, você agora carrega a imagem de Cristo. E você e eu, meu irmão, nós temos que analisar uma introspecção diária. Não tem como nós sairmos do mundo. Nós vivemos num mundo hostil à nossa fé. Mas e você? Como você tem vivido? Você tem se despido do velho homem? Você tem crido de todo o coração em Jesus? Você crê na palavra de Jesus? Meus irmãos, mudança de vida. O tempo está acabando. Essa pandemia serviu para a igreja acordar. A igreja tem que acordar. A igreja mudou. Jesus está às portas. Você já parou para pensar nisso? A sua vida tem que glorificar, apontar para Cristo. Deixe de ser um crente menino, chorão, que só bebe leite. Dá trabalho para o pastor. Faz perguntas difíceis. Pastor, eu li um negócio na Bíblia, o que é isso? Faz perguntas assim, pastor, é isso que eu quero. Porque o pessoal está se alimentando, está estudando, está lendo. Mas não. Continua aquele mesmo cristianismo de sempre. Abandonar as velhas práticas, meus irmãos. Saia daqui hoje, decidido no seu coração, abandonar as velhas práticas, os velhos pensamentos. Assuma sua postura de crente. Você tem um dom que Deus te deu. Assuma um ministério. Participe na igreja. Serviço tem. Sempre tem. Sempre, nem que seja para distribuir máscara lá atrás. Tem. Meu irmão, trabalhe para a expansão do reino. Trabalhe para a conversão das pessoas. Muda de vida. Para de reclamar. Você é um cristão, carrega o nome de Cristo. Essa é a postura de um cristão. Parecer com Cristo. Imprimir o caráter de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos, meus irmãos, a todo momento, estar em novidade de vida. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos confronta, a Tua palavra nos exorta. E que possamos sair daqui, meu Deus, transformados pelo poder da Tua palavra. E que o Senhor gere em nós a tristeza segundo Deus, que Paulo fala em Coríntios, que é uma tristeza que produz arrependimento. Uma tristeza que nós olhamos para a nossa vida, como nós vivemos, como nós pensamos, como nós vivemos o cristianismo, como nós relacionamos com as pessoas, como nós administramos aquilo que o Senhor tem nos dado. E que possamos olhar para o modelo que é o Senhor, para a Tua palavra, e andarmos de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Nós somos crentes, nós somos filhos do Deus Altíssimo, e o Senhor irá nos buscar. Essa é a nossa esperança, e é alegria poder ser salvo pelo Senhor, e que nós possamos ter esse mesmo sentimento, de viver uma vida santa, porque o Senhor é um Deus santo. Que o pecado possa nos tirar o sono, que possamos confessar as nossas dificuldades e pedir ajuda para o irmão, para o pastor, para que possamos andar em novidade de vida, para que possamos nos despir do velho homem, das velhas práticas e andar em novidade de vida. Deus tenha misericórdia de nós, nos capacita para que possamos viver o verdadeiro evangelho, para que possamos impactar as pessoas com as nossas atitudes, com a nossa vida. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Derrama a Tua graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.